trabalho sobre o consumo de máscaras artesanais. Esses são alguns tópicos que serão abordados ao longo da apresentação. O motivo para escolher o uso de máscaras durante a pandemia de coronavírus surgiu de uma reflexão honesta sobre as maneiras que muitos encontraram para sobreviver à crise de desemprego no Brasil. Em feiras, supermercados, praças e em tantos outros lugares, autônomos começaram a vender máscaras. Além de brasileiros, muitos estrangeiros foram para esses locais públicos. Um problema identificado foram as máscaras vendidas em locais confiáveis. Elas foram inflacionadas. Haja vista uma notícia na Jovem Pan, em março de 2020. Sobre a denúncia de hospitais em relação ao preço da caixa de máscaras que subiu de R$ 4,50 para R$ 140. Um outro problema é confeccionar em preço acessível. Esse é um ponto forte dos ambulantes, mas a qualidade dos materiais, os modelos e os processos de confecção têm potenciais pouco explorados. Muitas pessoas reclamam que a respiração é obstruída, incomoda encaixar nas orelhas e o uso é esteticamente desagradável, e se esquecem do objetivo principal, que é se proteger. Objetivos: conscientizar a população brasileira sobre a importância do uso correto das máscaras e também informar a respeito do modo de usar. A divulgação deve acontecer em espaços onde o público se encontra, preferencialmente no espaço virtual. Nessa parte, resolvi demonstrar alguns modelos de máscaras, que são categorizadas como melhores ou piores. Dessas máscaras em exibição, a número 3 é a mais segura, segundo pesquisas de cientistas. Ao lado esquerdo, tem um suporte que é usado para estender a máscara ao longo da cabeça. O suporte ajuda a segurar a máscara de forma que não machuque as orelhas. Na figura 4, é demonstrado as válvulas. As válvulas, elas não protegem as pessoas que estão em torno. Ela protege apenas quem está usando a máscara, então não é recomendado que sejam usadas máscaras com válvulas. No folder desenvolvido, foi necessário colocar passo a passo recomendado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para que as pessoas saibam como utilizar a máscara. Em dados mais relevantes dos questionários, fez-se a pergunta: com que trabalho? Os entrevistados, serem em grande parte estagiários freelances e desempregados, revela como os participantes geram renda. Pelo tipo de serviços, são de baixa remuneração. Agora, qual tipo de máscara usam? As demandas levantadas pelos usuários são recorrentes entre a população brasileira. Haja vista como as pessoas se comportam usando máscaras, é perceptível o incômodo quando começam a coçar o nariz, mexer na alça da máscara, com o nariz à mostra e sempre ajeitando no rosto. Em matéria, o jornal Estadão mostra as orientações da OMS e comenta sobre a falsa sensação que as pessoas criam ao usar máscaras e acabam acreditando que estão seguras mesmo não respeitando os métodos de prevenção. Essa foi a solução encontrada. Sendo a maioria do público analisado jovens, fez-se artes com informações simplificadas e um personagem que representa esses consumidores. A divulgação do material deve acontecer pelas redes sociais. Segundo a consultora Resultados Digitais, em 2020, o YouTube, Facebook, o WhatsApp e o Instagram foram as redes sociais mais acessadas pelos jovens brasileiros. Então, espera-se que essa arte seja divulgada em redes sociais e poderia ser divulgada em espaços públicos, estampadas em paredes e vidraças para que as pessoas possam se informar sobre o uso correto das máscaras e as formas de confecção. Na primeira página tem-se a abertura com a capa, na segunda os materiais adequados para o uso, sendo a máscara de N95 sem válvula mais eficiente de todas. O passo a passo para a confecção da máscara mostra que o primeiro tecido interno deve ser de material absorvente, o segundo de divisão material sintético e o externo, que terá contato com o público, material hidrofóbico, sendo ele permeável. Essas 3 camadas elas são muito eficientes para proteger. As alças mais adequadas são aquelas de 3 milímetros, são as mesmas alças usadas em máscaras cirúrgicas descartáveis. A válvula não é adequada,
As alças feitas de PLA são muito interessantes para uso, pois elas são de plástico biodegradável e não tóxica. Ainda assim é confortável, pois não machuca as orelhas. Em confecção, alguns modelos para uso, tanto para encaixar nas orelhas quanto na cabeça. Algumas orientações da OMS para que as pessoas saibam a forma correta de utilizar e descartar as máscaras. Essa é a minha apresentação, muito obrigada!